Edinaldo, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Meu nome é Jurandir. Sou um filho amado de Deus, lutando aí com algumas áreas, outras que Deus tem me ajudado aí no dia a dia a vencê-las, outras estão só no pensamento, não mais na prática. Eu gosto de lembrar e trazer que alguns comportamentos que outrora eu considerava como qualidade, Deus tem me mostrado que são defeitos de caráter. Então, por isso que só está na memória. Hoje, eu consigo, pela graça de Deus, todos os dias colocar diante dele, ele tem me ajudado a administrar de uma forma muito especial. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite, podendo contribuir nesse tempo de CR. Esse é um tempo muito especial, onde nós trazemos à nossa memória, né? Não só aquilo que nos dá esperança, mas aquilo que talvez ainda você traz no seu coração e que precisa, como o Edinaldo bem mesmo falou, de manutenção. E aqui estamos para continuarmos aí nessa manutenção do nosso problema, por assim dizer. Tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu quero também cumprimentar você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. E todas as segundas-feiras nós estamos aqui na caminhada do programa CR, celebrando a restauração. Hoje nós vamos caminhar sobre um passo e tratando aí de um tema bem pertinente, eu creio que faz parte da nossa história de vida. Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos. Quem aqui, como eu digo lá na empresa, é de boa em relação a relacionamentos? Tem facilidade, é de boa, consegue, né, se relacionar ou fazer, né, ou criar, melhor dizendo, relacionamentos fáceis. Quem aqui? Poucas. Quem aqui é como eu, né? Eu tenho, não que seja uma dificuldade. Eu quero olhar para isso como talvez uma característica sua, minha, enfim, né? Mas assim, que tem um pouco de dificuldade. Bastante gente, né? Quase ninguém levantou a mão, aqueles que levantaram são ok, e aqueles que não levantaram, então, acho que estão comigo, né? Até os meus 18, 19 anos, eu tive muita dificuldade de relacionamento, de ter amizades, de fazer amizades. Hoje, eu posso dizer para você que ainda não estou lá, como eu gostaria, né? A minha esposa, volta e meia, ela me dá assim um clique, né? Por que eu falei que talvez seja uma característica? Porque cada um de nós temos maneiras e formas diferentes de nos relacionarmos. E às vezes, né, em alguns aspectos, nós temos, não essa dificuldade, mas é algo seu, pessoal, né? Não que você não goste. Eu digo para vocês que hoje eu consigo, assim, né, com mais facilidade, por assim dizer, criar relacionamentos. Ainda é um pouco difícil, mas hoje eu consigo celebrar, né, algo que por muito tempo aí eu tive dificuldade, confesso para você. A minha esposa me ajudou muito e tem me ajudado muito nesse aspecto, né, de relacionamentos. Então nós vamos caminhar, né, sobre esse passo, né, a lição 15 e o passo 8, que é o passo dos relacionamentos. Vamos ver aqui. Está ligado aqui, de novo? Tá. Ótimo. Bom, rapidamente eu quero passar aqui os passos para vocês, né? O primeiro passo, então, vai falar sobre admitirmos a nossa impotência diante de todos os nossos defeitos e sairmos da negação, né? Esse primeiro passo, ele já começa de uma forma bem arrojada, né? Porque ele me leva a olhar para mim e parar de terceirizar as minhas lutas e os meus desafios e defeitos de caráter, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo,
acreditamos que só o nosso poder superior, Jesus Cristo, pode restituir a nossa sanidade. Veja que, nesse processo de caminhada, desde o início, né, Deus já começa a trabalhar no nosso coração. E o passo 12 já vai, por assim dizer, consolidando na minha vida o aspecto não mais de olhar para o outro, não mais de terceirizar as minhas ações e atitudes, né, mas de olhar para mim mesmo. Cara, eu sou alguém sano em alguma área, em alguma situação da minha vida. E aí esse passo 2, então, ele me ajuda a identificar isso, né, e a caminhar nesse processo. O passo 3 diz: entregamos a nossa vida e vontade aos cuidados de Deus. Dizer que isso é tranquilo, é fácil? Não. Por quê? Porque eu e você somos seres pecadores e que muitas vezes a nossa autossuficiência acaba fazendo com que deixemos até esse cuidado de Deus de lado. E nós acabamos, às vezes, assumindo o controle das nossas vidas. Mas esse passo, ele me ajuda a entender que eu preciso, né, entregar as minhas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 fala que nós identificamos os nossos defeitos de caráter, né? Então, nesse passo, nós começamos a fazer uma listagem, a pontuar algo muito especial que passa a acontecer na nossa vida, porque nós identificamos claramente esses aspectos disfuncionais, por assim dizer, que passam a acontecer. Passo 5, admitimos esses defeitos para nós, para Deus e para outra pessoa. Então aqui já começa, poderíamos dizer assim, a associar com o passo que nós vamos ver logo em seguida, né? É fácil confiar nas pessoas hoje, no contexto em que nós vivemos? É um desafio. É um desafio você confiar algo a alguém. É um desafio você confiar a sua vida ou os seus, no nosso contexto aqui, defeitos de caráter, pecados, comportamentos a outra pessoa. É desafiador. Mas o programa, ele vai consolidando na nossa vida e esse passo, ele é muito crucial nesse aspecto. Passo 6, dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse esses defeitos de caráter. Eu olho para esse passo e vejo que a partir do passo 6 começa a consolidar aquilo que eu preciso e que necessito para que a minha vida continue sendo restaurada. Aqui eu posso olhar que a máscara começa a cair. Porque quando eu entendo isso e deixo com que Deus conduza esses aspectos na minha vida, eu estou pronto para encarar aqueles defeitos e pecados, e não só para encarar, mas para compartilhar com as outras pessoas. E o passo 7, então, fala sobre a humildade. Humildemente pedimos a Deus que removesse nossas imperfeições. Então aqui eu já chego assim, num estágio de que, cara, não tem mais, eu tenho que me curvar diante de Deus e deixar com que Ele conduza a minha vida. E aqui entramos, então, no passo 8, que é o passo dos relacionamentos. E como título, nós vamos conversar aqui, então, como desenvolvermos relacionamentos saudáveis. Esse passo ele vai me ajudar a começar uma estratégia, por assim dizer, no sentido de olhar para esses relacionamentos que talvez não estejam muito consolidados, para relacionamentos que talvez estejam um pouco fora da rota, mas esse passo ele vai trazer algumas ferramentas que nós podemos aplicar na nossa vida e assim caminhar de uma forma muito mais saudável. Então, diz aqui: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Quando eu estava na caminhada,
e chegando nesse passo, eu confesso que para mim foi extremamente desafiador. Porque esse passo, ele leva a você que está na caminhada, se ainda não chegou lá e vai chegar, e vai poder perceber que esse passo, ele te coloca, num ditado bem popular, num beco sem saída, ou numa encruzilhada. Ou você assume, que não só na sua história de vida, não só nos seus relacionamentos, você causou ou alguém causou algo a você e que agora isso precisa acabar. Isso precisa ser consertado. E aqui então, Lucas 6,31 traz uma palavra que diz o seguinte: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Então, se eu quero criar relacionamentos saudáveis, se eu quero viver de uma forma em que os meus relacionamentos eles sejam proativos, no sentido de contribuir para que algo de bom continue acontecendo, eu preciso colocar a minha vida, e aqui está uma base, onde a palavra de Deus me diz que eu preciso fazer aquilo que agrade a Ele, e não desejar ou não fazer aquilo que prejudique o outro. Relacionamentos, relacionamos as pessoas a quem prejudicamos. Quando eu cheguei nesse passo, na verdade ali do passo 4 em diante, Deus foi tratando e tem até os dias de hoje tratado no meu coração esses aspectos. Muitas situações que vieram ao meu coração e que eu ainda estava um pouco relutante, mas chegando diante desses aspectos, eu entendi que era preciso fazer essas reparações diante daquilo que na minha história de vida, na caminhada até aqui, tinha acontecido. Isso não foi nada fácil, foi extremamente desafiador. Mas, por outro lado, foi libertador. Por outro lado, Deus tratou no meu coração e vem tratando até os dias de hoje, de que é possível viver de forma diferente. De que eu não preciso ficar inseguro ou achando que o outro ou a situação vai causar mais dano. Eu preciso me sentir bem diante desses relacionamentos quebrados ou diante das circunstâncias e situações que aconteceram no passado. Então, o passo 8 fala da disposição para identificar aqueles com quem precisamos fazer reparações ou oferecer perdão. Eu lembro que, quando cheguei nesses pontos, partindo ali do passo 4, eu tinha algumas reparações para serem feitas. E uma delas é com uma pessoa que não é aqui do estado, é de outro estado, é de outra cidade. E eu fazia mais ou menos uns 25 anos que eu não via essa pessoa. E aí Deus trouxe ao meu coração essa reparação que eu precisava fazer com ele. E eu fiquei mais ou menos uns 2 meses, eu imagino uns 2 meses, bolando, imaginando, pensando, refletindo como faria essa abordagem. E Deus falando ao meu coração, me incomodando com aquilo. E eu lembro que uma manhã, eu peguei o telefone e liguei para ele. Liguei para ele, me identifiquei, ele, num primeiro momento, não me reconheceu, aí eu me identifiquei, aí ele falou: oi, como é que tá? Tudo bem? Achei que você não existia mais, enfim, brincou comigo e tal. E aí eu trouxe para ele o motivo da minha ligação. E no início ele ficou sem entender, E eu liguei para ele e falei: olha, eu preciso falar contigo por isso, por isso e por isso, e te pedir perdão, te pedir misericórdia, porque eu causei isso. Talvez para você seja sem importância, mas para mim isso tem me incomodado e chegou o momento. E ele ficou sem entender. Resumindo, ele me agradeceu pelo contato
e falou: da minha parte está tudo bem. Segue o seu caminho, segue a sua vida, da minha parte está tudo tranquilo. Então isso tirou um peso das minhas costas, porque eu consegui, depois de 2 meses orando, pedindo a Deus, buscando orientação nessa abordagem, chegar a cumprir aquilo que precisava ser feito. Então, diante desses aspectos, nós precisamos criar coragem. E às vezes a gente, deixa para lá, já passou. Não. As marcas ficam. E quando essas marcas ficam em mim ou em você, sem ser tratadas, a restauração fica, não que fique ineficiente, porque Deus começa a trabalhar de uma forma ou de várias maneiras e formas na nossa vida, mas ela precisa ser consertada. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Reparações e perdão precisam acontecer num passo de cada vez. Buscamos não somente reconhecer nossas ações erradas, mas a quem causamos danos. Eu não preciso só reconhecer. Às vezes fica muito leve para nós e tranquilo eu reconhecer. Eu magoei a minha esposa, eu disse algo que ofendeu, mas está tudo bem, ela está conversando comigo, está tudo bem. Não está tudo bem. Eu preciso me retratar para que essa relação ela continue saudável. E uma das coisas muito especiais que Deus trabalha no nosso coração é trazendo para nós não aquilo que me deixe satisfeito, por assim dizer, não que isso não aconteça, mas eu preciso, como nós começamos ali o nosso bate-papo, trazendo o texto ali, que diz que nós devemos aquilo que queremos para nós fazer para o outro. É uma mão de via dupla. Quando eu olho para o outro como sendo as situações envolvidas diretamente a mim, isso tem um peso enorme. Eu não só vou me sentir bem com aquilo, mas eu vou também poder ajudar a outra pessoa diante daquilo que ela está vivenciando. E talvez para ela está de boa, mas quando eu me retrato nesse aspecto, quando eu faço essa abordagem, para consertar aquilo que está quebrado, a resposta é totalmente diferente. E é algo transformador em ambas as vidas. Então, no passo 8, nosso alvo é fazer uma lista e nos dispor. Fazer uma lista e nos dispor. Nos dispor a quê? Primeiro, então, a mudar. O que acontece quando fazemos uma lista? Vamos lá. Primeiro, assumimos responsabilidades pelas nossas ações, paramos de culpar outros e deixamos de ser vítimas. Eu saio do centro. Eu saio do eu. Eu paro de ser egocêntrico diante daquilo que talvez por anos e circunstâncias, talvez até não muito razoáveis, mas que eu adotei isso e aí eu sou vítima, enfim. E aí eu paro de transferir, de terceirizar, paro de culpar os outros e deixo também de ser vítima. O que acontece quando fazemos uma lista? Vamos lá, 2, Aceitamos a nós mesmos como somos e começamos a aceitar os outros como eles são. Aquele camarada, ou aquela colega de trabalho, que a sua conversa, eu ouço por educação. Eu passo a ouvir e não ignorar, mas sim procurar ajudá-la. É bem verdade que às vezes tem pessoas que só querem informação, elas não querem a ajuda em si. Elas só querem ser informadas.
Mas eu passo a buscar equilíbrio nessas abordagens e nesses bate-papos, entendendo que essas pessoas, ou essa pessoa, é igual a mim. Tem as suas lutas, seus desafios, mas ela precisa de um abraço amigo. E terceiro, reconhecemos o impacto da nossa vida nas outras pessoas e em nós mesmos. Reconhecemos esse impacto na outra pessoa e em nós. Por quê? Porque Deus trabalha como um todo. Ele não vai apenas me deixar olhando, né, os acontecimentos ou aquilo que está envolvendo a outra pessoa, mas Ele também me envolve nesse aspecto, porque Ele quer que esses relacionamentos eles sejam saudáveis. E relacionamentos saudáveis é algo que nos deixa muito à vontade, porque você pode falar, brincar, né, às vezes até tirar algum sarro, alguma coisa nesse sentido, mas o relacionamento saudável cria um outro ambiente. E quarto, lidamos de frente com a culpa e a vergonha. Nos tornamos livres, pois não precisamos mais ficar evitando certas pessoas ou sentindo medo de sermos pegos e punidos. Existe hoje, aliás, sempre existiu, né? Aquela situação de relacionamentos quebrados aonde, e eu creio que você talvez já tenha ouvido isso. Quando eu vejo a fulana ou fulano, eu passo para o outro lado da rua, ou eu faço o que não conheço. Quando nós entendemos que relacionamentos saudáveis faz com que a nossa vida, e não apenas a do outro, seja motivo de bênçãos e honra para aqueles que estão ao seu derredor, nós vivenciamos isso com muita naturalidade. E paramos de olhar apenas, né, os aspectos ineficientes que existem, seja na pessoa ou nas circunstâncias, mas alimentamos o nosso coração com aquilo que realmente dá frutos. E quinto, iniciamos um processo de libertação do passado, para vivermos plenamente no presente. Ou seja, eu tenho na minha lembrança acontecimentos e situações, mas hoje não mais me incomodam, não mais trava relacionamentos, porque os acontecimentos eles não mais fazem parte da minha vida, estão apenas na minha lembrança, estão apenas, né, pairando, né, pela minha cabeça, mas não mais faz com que relacionamentos saudáveis sejam criados no tempo presente. Salmos 51, verso 1 e 2, diz: Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo. Lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui mau, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Deus, faz um novo começo em mim. Deus, faz um novo começo em mim. Essa é uma oração que eu creio que nós deveríamos fazer, independente daquilo que você esteja vivendo ou passando. Por quê? Porque a expressão aqui é justamente me levar a me render completamente àquele que pode e tem prazer em mudar a história da minha vida. Em não só mudar a história da minha vida, mas consolidar relacionamentos que talvez estejam quebrados. Esse Deus, como diz aqui, Ele está em todo tempo interessado na minha e na sua vida. Então, como fazemos esta lista? Então, primeiro, por escrito, anotando cada nome e o que fizemos ou sofremos. Anotando, né? O Edinaldo tem dito aqui, escreva, 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 escreva. Né? Anotando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, quais
os danos que eu causei, quais os danos que me causaram. Né? Segundo, não nos agarramos à má conduta do outro para nos desculparmos, minimizar ou esquecermos a nossa parte. Então eu não fico apontando, terceirizando, não, é o fulano, é a fulana, não fui eu. Ou eu tive, de repente, uma participação, mas o peso maior não está comigo, está com o outro. Não, assuma. Assuma. Isso é libertador. E eu gosto de pensar que quando nós assumimos, isso de maneira nenhuma está me tornando ineficiente nas minhas qualidades, nas minhas capacidades, naquilo que Deus estipulou, preparou e consolidou sobre a minha vida, de forma alguma. E esse é um grande medo, às vezes, que eu e você temos. Eu não vou, né? Eu não vou me expor, eu não vou falar, eu não vou, de uma certa forma, colocar determinadas situações, porque, cara, eu apenas introduzi. Eu não sou o causador real. Não existe a potencialidade diante dessas situações, então eu vou ficar na minha retaguarda. Não. Exponha a sua dor e as suas ineficiências. Deus quer trabalhar na sua vida de uma forma muito especial. E terceiro, fizemos uma relação de todas as pessoas às quais prejudicamos, mesmo que elas desconheçam o que fizemos. Também não importa se tivemos a intenção ou não de prejudicá-las. Existem ações inconscientes que eu e você às vezes fazemos? Pode até existir. E às vezes nessas ações inconscientes é aonde eu fico na retaguarda, minimizando, achando que não fui o causador, e aí as situações vão passando e eu deixo de restaurar áreas talvez importantes da minha vida e firmar relacionamentos saudáveis na minha caminhada. E quarto, seremos minuciosos. Examinaremos, inclusive, traços da nossa personalidade que prejudicaram e incomodaram as outras pessoas. Das ferramentas, eu creio, muito importante para nós nesse aspecto é nós justamente examinarmos a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, as nossas abordagens diante desses aspectos para que nós possamos entender. Será que foi o outro? Será que é a circunstância? Será que eu não tive nenhuma participação? Será que realmente eu fui o causador ou não? Isso a gente precisa fazer. Essa autoanálise. Por quê? Fazendo isso, nós também estaremos nos conhecendo e sabendo quem eu sou, o que eu posso fazer ou deixar de fazer. Quinto, evitamos exagerar nossos defeitos e a das outras pessoas. Buscamos ser objetivos e não afundamos na culpa. Ser objetivo. Não, eu fiz. Eu deixei de fazer. Eu fui omisso. Ou eu não entendi, mas acabei fazendo. E aí entra Deus trabalhando no nosso coração, nos ajudando a não só minimizar, por assim dizer, mas de uma forma prática restaurar todas essas ações que foram prejudicadas. Fazemos 3 listas, então. Pessoas que me prejudicaram, incluindo instituições e lugares. Segundo, pessoas a quem eu prejudiquei, incluindo instituições e lugares. E por último, geralmente somos os mais prejudicados. Por quê que geralmente nós somos os mais prejudicados? Porque, como eu falei no início, cada um de nós temos características diferentes. E às vezes eu sou mais prejudicado porque eu não quero falar. Eu não quero ajustar, eu não quero, de uma certa forma, com que
todo esse envolvimento, toda uma situação causada, seja restaurada. E aí eu guardo para mim. E aí eu fico para mim. Achando que eu sou o culpado, que eu causei, e aí a potencialidade do desastre é muito maior. Então mantenha o equilíbrio. Listar todos. Pessoas que preciso perdoar. Pessoas que me magoaram. Pessoas a quem preciso pedir perdão. Pessoas que eu magoei. Isso é um desafio. Você chegar para alguém e dizer, olha, eu fiz, reconheço. E fazendo isso, Deus restaura não só a sua vida, mas a vida do outro, ou da outra, a qual você causou um determinado dano. E aqui, chegando aqui para o nosso final, o nosso tempo, então, de partilha, com essas duas perguntas. Que benefício posso receber ao praticar esse passo? E aí, como foi a sua semana? Espero que você tenha sido tocado por esse passo. É um passo extremamente desafiador. Criar relacionamentos nos nossos dias de hoje, ter pessoas que nós possamos, de uma certa forma, ter uma confiança saudável, é um desafio, mas é necessário. Por quê? Porque no plano de Deus, eu e você fomos criados para relacionamentos. E sem relacionamentos, não há como seguir pela vida. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Até um próximo encontro. Muito obrigado.